Olá, Olá, boa noite. boa noite, Marcele. Tudo em paz. Desculpe um pouquinho, tudo jóia. Desculpe um pouquinho de atraso, mas foi porque eu estava tentando colocar o título da sua palestra. Acabei me enrolando aqui. Mas você tá tudo bem? Tudo em paz, tudo ótimo. Para você tá bom? O som? Sim, Você para acha que a você imagem tá também boa? tá. Para mim tá ótimo. Então, Otto, você que já entrou aí, que já está nos assistindo, tá tudo bem? Você tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Tereza acabou de entrar. Tereza, você pode dizer se está tudo certo? Deixa eu ver se alguém responde. Acho que está tudo bem. Alguém está vendo o horário? Pode me dizer se já são 19h30 certinho, Em ponto. em ponto. Em ponto, Então, pelo meu Marcele, celular. vamos começar, né? Vamos Então, vamos combinar. Vou começar. Eu vou ler o item que você pediu, depois eu faço uma prece para a gente poder começar e você nos agraciar com a sua palestra de hoje, tá bom? Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa da Fraternidade. Hoje nós temos a palestrante Marcele Sacramento com o tema Todos os Homens são Irmãos, a Beneficência Exclusiva. Já agradecendo a Marcele, em nome da Casa da Fraternidade, em nome de todos da Casa da Fraternidade, já agradecendo por hoje, por você estar aqui. E vou ler um item do Evangelho que a Marcele me pediu para a gente poder começar nosso tema de hoje, tá bom? Gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20, beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, nem que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por por ter este uma outra fé que não a sua, que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, pois se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame. Repelindo, faria com que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Gente, vamos nos concentrar um pouquinho, vamos fazer a nossa prece inicial para começarmos nosso trabalho de hoje. Mestre Jesus, mestre amado e amigo, agradecemos por mais esta oportunidade, mais esta noite de trabalho e aprendizado. Pedimos, Senhor, que abençoe e ilumine a palestrante dessa noite e que nós possamos absorver, entender e aproveitar tudo que ela vai nos passar, que possamos seguir, Senhor, sua palavra, que possamos entender e pôr em prática. Abençoa, Senhor, essa noite, nossa palestrante e todos os que estão aqui, todos os que se fizeram presente nessa live e os que não puderam. Obrigada, Pai, e que possamos ter uma noite iluminada. Que assim seja. Que assim seja. Marcele,
agradecendo e agora passando para você e que você possa nos iluminar, engrandecer mais essa noite da Casa da Fraternidade. Boa noite a todos. Eu que agradeço, assim, Vivi. Agradeço pela acolhida, agradeço pelo carinho, pela acolhida dócil, dizer do carinho que eu tenho pela Casa da Fraternidade, porque agradeço ao meu colega Alfredo, advogado, que foi quem me apresentou a esse cantinho de amor e que eu fui no ano passado. Fui palestrar presencialmente. E, assim, gostei tanto da energia. Claro que todas as casas têm suas proteções, são maravilhosas, não existe casa ruim ou casa boa, mas eu me senti tão acolhida por Eneida, talvez por Alfredo, que eu tenho um carinho especial. E eu amei assim, a Casa Fraternidade. Fiquei com excelente impressão. Fiquei feliz por saber da história, que é uma casa que está aí desde 1951. Ou seja, que história, quanta coisa que trilhou, né? Quanta coisa naquele tempo que o espiritismo era algo tão combatido, em 1951 já estava aí, num ponto nevrálgico assim, da cidade de Aracaju, chegou a Casa Fraternidade. Então, assim, eu me sinto honrada e grata por estar aqui nesse momento, assim, nessa casa. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês todos. E hoje conheci você, Viviane, adorei, assim. Já tivemos uma sintonia, gente, interessante, que eu já chamei ela de bruxa hoje. Não sei se ela não gostou, mas eu já fiquei assustada, porque a gente tinha combinado ontem de ler um textinho, se eu escolher algum texto. E hoje, na hora que eu peguei o celular, eu tinha acabado de estudar, eu não sei, a gente fica engatinhando no espiritismo. E eu sou perfeccionista, eu quero aprender, quero melhorar. E aí eu tenho acabado de fechar a palestra e pensei no que era que eu queria. Se vou procurando o contato dela. Quando eu tapei com o celular para procurar o contato, pegou uma mensagem. Ai, meu Deus, que sintonia. Essa é a Casa da Fraternidade. Isso é a Casa da Fraternidade. Então, assim, eu sou extremamente grata, sou facinha, pode me chamar que eu volto, porque eu gosto da energia de vocês. É assim, queria deixar aqui esse registro. E já gostei da sua desde ontem, e hoje, assim, gostei, estou amedrontada, que a mulher é boca quente, é forte. É uma sintonia de bruxinha. Mas, enfim, beneficência exclusiva. Eu confesso a vocês que é um tema, para mim, bem interessante, porque dia desses eu estava fazendo meu evangelho, aqui a esmo, abrindo o evangelho, e caiu nesse tópico, a beneficência exclusiva. É do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a vossa mão esquerda, o título do capítulo, não saiba o que dá a vossa mão direita. É um capítulo que a gente conhece, a gente cresce ouvindo, mas esse item 20, que é o item final, lá no finzinho do capítulo, eu vou ser sincera a você, já tenho algumas dezenas de anos que sou espírita, eu nunca tinha lido. Foi muito interessante. Me chamou a atenção a beneficência exclusiva. E quando fui ler, que fala, que Vivi bem entrou, pedi que ela entrasse lendo, fala, traduzindo a beneficência exclusiva, ele faz uma pergunta, Allan Kardec faz uma pergunta se é que a gente deve fazer o bem, traduzindo, né, grosseiramente, as pessoas que comungam dos nossos mesmos pensamentos, da nossa mesma religião, do nosso mesmo, das preferências políticas, dos nossos mesmos pensamentos, só aquelas pessoas que comungam do nosso pensamento. E aí vai São Luís de França e nos dá uma lição muito linda e fala que a beneficência não deve ser exclusiva. Ele nos convida para, falando na prática, a colocar em prática a mensagem de Jesus, que é amar a cada um, amar ao próximo como eu vos amei. Ou seja, Jesus, quando nos amou, quando veio aqui deixar o legado de amor, ele não perguntou qual era a religião que cada um professava. Claro que Jesus tudo sabia, mas o exemplo que Jesus deu é um exemplo assim, de amor incondicional. E é amor incondicional que a beneficência exclusiva nos convida. Porque diz beneficência exclusiva, não beneficência inclusiva, beneficência a todos. E nós,
Então, eu achei esse tema tão atual, tão interessante nesse momento de cisão, nesse momento, nesse ano. Nós estamos no último dia do mês de novembro, começando amanhã, o primeiro dia do último mês do ano, de um ano diferente para falar mínimo. Para falar o mínimo, esse ano eu posso dizer que foi diferente para todos nós. O mínimo. E o que é que nos convidou esse ano? Logo lá no comecinho, em março. Porque eu venho falar sobre beneficência, sobre a fazer o bem a qualquer um, a fazer o melhor. Eu venho hoje refletir, convidar, porque não sou digna de dar lição. Eu estava lendo dia desses um livro, acho que era Lições de Sabedoria, de Chico Xavier. E ele foi convidado para uma cerimônia na Assembleia Legislativa lá do Estado de Minas Gerais para falar. Chico Xavier. E quando ele chega, ele pede perdão. Ele pede desculpa aos políticos, dizendo assim que ele não era digno, não. Ele era uma pessoa muito simples, muito humilde. Mas ele vinha repetir umas palavras da Bíblia, tentar se fazer entender de umas palavras da Bíblia que ele tinha lá lido. Chico Xavier se diz indigno de falar. Então, quem é Marcele? Então, venho aqui convidar a reflexão, porque quem primeiro ouve é aquele que fala. Então, para mim é muito importante essa lição. É muito mais fácil a gente sentar numa roda agora de espíritas e a gente debater espiritismo. É muito doce, é muito gostoso. É falar e dividir, partilhar ideias, partilhar momentos, partilhar situações com pessoas que pensam igual a mim, com pessoas que têm o mesmo pensamento político que eu, com pessoas semelhantes. Mas o grande desafio de vida é que a gente consiga olhar a todos como um só. Por isso que o tema da minha palestra é Todos somos irmãos. Somos todos irmãos. A beneficência exclusiva. Não devemos fazer o bem exclusivamente a uma determinada parcela de pessoas. Na atualidade, a gente está vivendo essa cisão, esse movimento a gente vinha de um momento de ódio, de dissensões, não só no Brasil, era um movimento geral. A gente, não vou falar exclusivamente do Brasil, não, é mundial, um momento meio estranho. E aí veio a bênção desta pandemia. Repare como é interessante. Se fosse uma epidemia, me desculpem os estudiosos da área de saúde, que eu não sou dessa área, estou falando grosseiramente, mas se fosse uma doença num estado só, num país só, num continente só, talvez não tivesse causado tanto alarde. Por quê? Porque a gente ainda está, meus irmãos, vibrando no egoísmo, vibrando naquele sentimento de olhar só para a nossa dor. Então, eu me lembro bem em dezembro, quando começou, a primeira vez que eu ouvi falar de coronavírus foi em dezembro do ano passado, diziam que está tendo uma doença na China e as pessoas estão morrendo sem ar. E eu passei a vista assim, no jornal, olhei esse vídeo, o povo morrendo sem ar. Eu só passei a vista. Eu, naquele momento, nem levei meu pensamento que eu poderia fazer isso. Porque quando nada se pode fazer, ao menos uma prece se pode fazer. Eu não levei meus pensamentos com meus irmãos chineses que morreram sem ar lá em dezembro, por causa do egoísmo. E a doença chegou. Chegou no nosso continente, chegou na Europa, chegou no Brasil, chegou em Sergipe, chegou em Itabaiana, eu estou falando de Itabaiana, do interior. Chegou em cada família. Essa doença nos convidou a olharmos o mundo, a entendermos, não é olharmos não, é a sentirmos o mundo como uma única aldeia. E essa necessidade de ter o mundo como aldeia que está fazendo com que vários laboratórios em tempo recorde, nunca na história desse país, desse mundo, desse país, do mundo, tantas pessoas se dedicaram, todas ao mesmo tempo, por uma mesma causa. Olha que coisa, o que é mais do que isso? De que algumas pessoas, não todas, claro que todos temos nosso tempo de evolução e temos que amar os nossos irmãos, apesar de suas limitações,
cabe a nós. Mas nunca tantas pessoas se reuniram para estudar ao mesmo tempo sobre a mesma, no caso, a mesma vacina, o mesmo antídoto para aquele vírus. Então, todo mundo se reuniu. Se nós não conseguimos nos reunir por amor, nós estamos reunidos pela dor. Não é, Vivi? Todos estamos. De algum jeito, pelo menos os cientistas. Eu ouvi ontem, eu sou viciada em jornal, sabe? Em notícia. Aí ontem eu vi uma estudiosa, uma cientista falando que muito provavelmente inúmeras vacinas serão aprovadas bem recentemente. Eu sinto que nós já se aproxima o final. Não que a gente vá relaxar, os números estão aumentando, a gente não há que negar, mas já se aproxima o desenredado disso tudo, o desamarrado disso tudo. E uma cientista falava que provavelmente todas essas vacinas que estão sendo estudadas serão autorizadas. Olha que coisa boa. Então, muito provavelmente teremos várias vacinas pelo mundo, várias pelo país. Não sei quando, mas já estivemos mais longe. E onde vai o nosso egoísmo? Onde vai a nossa beneficência exclusiva? O nosso egoísmo vai não julgando, meus irmãos, é refletindo. É quando a gente deixa, às vezes, de se cuidar. Eu sei que estamos cansados agora. Para quem cumpriu a sua quarentena lá no começo, porque eu não sei vocês, mas eu no começo, lá no mês de março, quando me disseram para entrar em quarentena, primeiro quarentena, ai meu Deus, quarentena. Não, quarentena não quer dizer que é 40 dias, não. Quarentena é só uma expressão que traduz reclusão, mas traduz cuidado, vocês vão ficar guardadinhos. Mas será 15 dias? É só 15 dias. E a gente, por algum momento, acreditou nisso. E a gente fez. Quem cumpriu, porque quem cumpriu, agora no final do ano já está cansado. Estamos todos cansados. Eu estou muito cansada. Mas que a gente suporte mais um pouco em nome de um bem maior. Qual é o bem maior? É que eu não seja veículo para adoecer tantas pessoas da minha casa, quantas pessoas do meu trabalho, quantas pessoas da minha comunidade. Isso, me cuidar, me proteger, usar a máscara, fazer aqueles cuidados que a gente já está cansado de saber, é uma atitude de amor. Já que eu não posso estudar, eu não sei, não é da minha área, estudar a vacina, o que é que eu posso fazer em beneficência? O que é que eu posso fazer para benefício da minha comunidade, para benefício para um mundo melhor? Hoje eu posso tomar os cuidados. Um trechinho que me chamou muita atenção também no Evangelho, desse item 20 da beneficência exclusiva, ele diz que como eu vou repelir as pessoas que pensam diferentes, como é que eu quero que as pessoas gostem da minha religião, do meu credo, se eu as repilo? Não é melhor que eu as conquiste pelo amor? Então, olha que chamado, meus irmãos, a nós espíritas. Falando nós espíritas, porque estamos numa casa espírita. Estamos virtualmente numa casa espírita. Que chamado que a nossa vida, ao invés de ficar pregando, teorizando, falando palavras difíceis e bonitas que alguns amigos gostam de falar, os espíritas são estudiosos, precisamos estudar, mas mais do que isso, que o nosso dia a dia, que a nossa vida, que a convivência comigo, Marcele, com Viviane, com Eneida, com as pessoas, seja por si só um testemunho da minha religião, da religião que eu professo. A minha vida está sendo um testemunho que faça com que as pessoas inimigas do Espiritismo passem a olhar diferente. É uma reflexão. Eu estou amando como um todo, eu estou sendo tolerante. Eu passei por uma situação de tolerância e intolerância, na verdade, recentemente, que me chocou. Vou falar assim, bem pertinho. Eu sou advogada e eu estou acompanhando um caso de uma guarda. Eu estou resguardando aqui, claro, a identidade das partes, mas me chocou muito. Uma regulamentação de visitas. São as crianças que o pai faleceu e a avó entrou na justiça para ter o direito a visitar as crianças, porque a mãe não estava permitindo.
Eu sou advogada da mãe das crianças. E, no caso, a mãe não estava permitindo, porque as crianças, segundo a mãe, estão sendo vítimas de alienação parental. Estavam falando mal da mãe, dentre outros problemas. Mas o que é que me chamou a atenção de intolerância? Na petição inicial, o advogado, colega, não também vou declinar não, mas eu vou falar o quanto a gente vibra no ódio, no egoísmo, colocou assim. Além de não permitir que a avó visse os filhos, a genitora leva as crianças a centros espíritas de religião, onde se professa religiões de matriz africana. Vocês acreditam? Em 2020, eu fiquei triste pela avó das crianças, mas confesso a vocês que fiquei muito mais triste por um colega se dar ao papel, e agora vai julgamento, vai pecar daqui, a se prestar ao papel, em 2020, reduzir a termo, escrever, porque a gente tem uma função social, gente. A gente tem que filtrar as coisas que chegam, as informações. Então, eu entendo a vozinha, a pessoa simples, de uma cidadezinha, do interior, chegou dizendo que alguém disse que as crianças iam lá para um centro espírita. Não se narra maltrato, viu? Não se narra maltrato, não se narra que houve qualquer maltrato nem nada nessa religião, não. Mas um colega, advogado, colocou na petição que a mãe, além de tudo... Esse simples fato vai piorar justamente, que iria que o fato da criança frequentar uma religião, a mãe levar uma criança para a religião de matriz africana, segundo ele, era matriz africana, faria com que a mãe perdesse sua idoneidade perante o judiciário. Detalhe que não valia ressaltar, eu coloquei na petição, na contestação, que a gente está num país onde temos a liberdade religiosa. Mas é um detalhe, não precisava esclarecer, mas eu esclareci, é no centro espírita kardecista. Tem nada de matriz. Embora se fosse matriz religiosa, continuaria sendo o mesmo absurdo. Porque ninguém vai dizer ao juiz, olha, doutor, não está me deixando ver meu filho. E, além de tudo, levou ele para a missa do domingo de manhã. E, além de tudo, levou para um culto no domingo de manhã. Não. O defeito foi que a mãezinha levou a menina, leva a menina para o centro espírita quinta-noite. Nada, não tem nada nos autos que diga que a criança sofreu algum problema psicológico, de ordem psicológica ou física. Então, meus amigos, meus irmãos, que intolerância. Mas vamos falar de coisa boa. Foi o ano da intolerância, né? E esse ano foi o ano da intolerância, mas a gente está suavemente. Eu sinto esperança, eu sou otimista. Esse ano foi o ano da intolerância. O que descobrimos de intolerância? Embora o que é de positivo, as máscaras caíram. Quando a gente olha para as sombras dos outros e para as nossas também, é um caminho para que a gente possa ajustar. Essas pessoas estavam todas escondidinhas em algum lugar. Essas nossas sombras, essas nossas intolerâncias, esse nosso egoísmo, que nada mais é fruto do egoísmo de não aceitar que o outro pense de maneira diversa da minha. Que nada mais é fruto do câncer da nossa vida. É o egoísmo. De não aceitar o outro. Embora, repare, eu não reconhecer o meu irmão, o outro enquanto irmão, se ele não se colocar exatamente igual a mim. Exatamente igual no vestir, no falar, no orar, no amar, no escolher a opção política. Se ele não pensar igual a mim, eu já não enxergo como irmão. E aí a gente tem exemplos maravilhosos de beneficência, sem olhar para nenhum, Divaldo Franco, Chico Xavier. Quanta caridade! Chico Xavier foi um missionário que dedicou sua vida à caridade, sem receber R$1 pelos livros que ele psicografava. Ele foi quem iniciou aquelas sopas
aquela doação de sopas que todos os centros espíritas hoje seguimos. Por isso que é importante todas as espécies de bondade, que elas sejam difundidas, não para que a gente fique arrogante e vaidoso, mas para que a gente sirva de espelho e que os outros sigam. Existem bondades que a gente não sabia que existia. No ano passado, eu tenho muito orgulho no sentido de satisfação. A minha cidade, Itabaiana, foi para a imprensa por causa da geladeira solidária que o supermercado aqui fez. Ora, que coisa tão simples. Nós temos um supermercado aqui, no Peixoto, que tem uma geladeira onde as pessoas colocam alimentos. Você pode comprar no próprio supermercado, eu posso passar e doar. Alimentos, é claro, e que estejam em condições de comer, em condições de serem consumidos, e eu coloco naquela geladeira. Basta chegar e entregar. E quem sentir fome e necessidade, basta abrir e pegar o seu alimento. Gente, isso é tão simples. Está lá a geladeirinha. Isso é tão simples. E a mim me emocionou. Nunca coloquei nada na geladeira, confesso. Mas me emocionou ver uma pessoa com dignidade, cabeça erguida, chegar, abrir a geladeira, olhar e pegar a sua comidinha. Não pegou 5 quentinhas, estava cheia a geladeira, porque nós somos fartos. Nós temos defeitos, mas os bons se sobrepujam no mundo. É porque nós só somos tímidos. E me emocionou ver uma pessoa com dignidade, ninguém olhou para ela. Eu olhei de rabo de olho porque achei bonita, a pessoa chegou com dignidade. Pegou uma quentinha, se serviu e comeu. Ele não pegou 10 quentinhas, ele não estragou. E aquilo matou a fome daquela criatura naquele momento. Por que é tudo tão simples? Ninguém perguntou. Moço, você que vai pegar quentinha? Você compra em qual supermercado? Moço que está com fome abrindo a quentinha? Você é católico, é espírita, é evangélico? Você vota em quem? Você é de qual cidadania? É brasileiro? É paraguaio? É peruano? É italiano? Isso é beneficência. É isso que Jesus espera da gente. Eu tenho Você me lembrou um exemplo aqui, se você me permite contar rapidinho. Pode falar, sim. Um grupo estava entregando kits de alimentos pelas ruas e em determinado local ali do dia, perto do posto no dia, veio um senhor, né, e aparentemente morador de rua, e a moça entregou uma sacola de lanche para ele e queria entregar outra. E disse: tome, meu senhor, o senhor leva uma e deixa a outra para mais tarde. A resposta dele foi: não, eu não preciso porque eu já me alimentei hoje. Entregue para outra pessoa. Ele disse: eu só como uma vez por dia. Pode entregar para outra pessoa. Ele, assim, ele disse: eu estou acostumada a comer uma vez por dia, você pode dar para outra pessoa que precisa também. Ele não quer saber para quem, entregue. Tem outra pessoa que precisa. E a gente, às vezes, escolhe tanto, né? E, às vezes, a gente quer o nosso e mais um pouco. E pessoas tiveram a capacidade de não sentir culpa e desviar dinheiro do coronavírus e deixar pessoas morrerem sem ar, para trocarem seus carros e aumentar seus patrimônios, sem culpa. Não bastando já ter, tirar de quem tem. Então, eu queria falar da dificuldade também. Eu estou falando isso tudo, aí alguém vai dizer. Eu tenho uma amiga bem crenqueira, que quando a gente começa a falar sobre esse assunto, ela diz: mas não é fácil não. Ela sabe. Quando ela assistir, ela sabe. Porque eu falo dela em toda palestra que a gente tem essa intimidade. Mas não é fácil não. Eu digo: se fosse fácil, não estaríamos no planeta Terra. Não estaríamos aqui para aprender. Mas a gente está aqui para aprender. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Eu já tinha ascensionado. Não. Já tinha subido, evoluído, a gente não estava aqui. Então, se a gente está aqui, é porque nós estamos precisando dessa dificuldade, dessa provinha, o planeta de prova. A gente precisa dessa provinha quando a gente está na escola, que a gente encare as coisas difíceis como provas. Que se eu fizer bem feito, eu passarei de degrau, subirei de ano. Não é assim?
Então, assim, seja as provas. Então, eu tenho uma amiga que diz que é difícil. E, de fato, às vezes é difícil fazer bem a certos irmãos equivocados. Claro que é. E quem disse que não estou dizendo que é fácil. Mas vamos refletir e tentar ser possível. E Mas aqui eu trago essa uma é a história. prova, né? Esse é o Essa é a desafio. prova. E por que precisamos... Eu estava vendo a palestra desses dias da professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole, filosofia. E ela fala da importância dos heróis. Não mitos, viu, gente? De heróis. Por que é importante que a gente tenha heróis? Para que o ser humano se mire nas qualidades boas, que já são inerentes a si próprio. Que a gente não esqueça que nós somos deuses e que todos carregamos as centelhas divinas dentro de nós. Só falta que a gente acorde, que a gente amadureça. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo, já trouxe alguns. Vivi trouxe esse lindo. Que herói? Essa pessoa que foi dar esse lanche, foi dar e ganhou muito mais. Eu tenho certeza que a lição que ficou para ela foi dar e ela foi muito mais beneficiada do que ele que comeu aquele lanche naquele momento. Então, eu trago para vocês uma lição de amor, de como é difícil, porque eu sei que é difícil amar o diferente, amar quem nos maltrata, amar indistintamente. O nome dela é Agnes, o sobrenome, me perdoem. É uma americana, não sei se você já conhece essa história. Essa moça, essa senhora, ela teve 3 filhos. O primeiro filho era uma menininha. Oi, Alfredo. Era uma menininha que morreu nas primeiras semanas de vida, lá em 1960. Na época ninguém sabia o que era, mas descobriu-se que é o que hoje se chama de morte súbita de bebês. Ela foi essa primeira filha. O segundo filho era um menino e a terceira era uma menina. O segundo filho, ela perdeu. Ele desencarnou nos anos 90, vítima de HIV, complicações decorrentes do HIV, lá no auge, quando ainda não tinha o coquetel, era nos Estados Unidos, ele adquiriu nos anos 80 e nos anos 90, não tinha tratamento, esse filho teve HIV. E aí ficou só uma única filha, a caçula, a filha dela. E disse que era uma moça muito boa, muito agradável, gostava muito dela demais, tinha o sonho de ser mãe. E ela constituiu família e teve um filhinho. E essa avó era muito feliz, a Agnes muito feliz, porque era o que ela tinha, essa filha, esse neto. Só que essa filha começou a ter problemas com o álcool, com o alcoolismo. Ela era alcoólatra. E aí a mãe insistiu muito que ela fosse para uma clínica de recuperação, e ela aceitou. E ela foi e ficou internada numa clínica de recuperação. E a Agnes tomou conta do seu netinho. Ele era muito pequenininho. Enquanto a mãe fazia o tratamento, ela cuidava do seu neto. E a vida dela era mais florida. Ela dava amor a este menino, visitava a filha, que apesar da doença, ela sentia vontade de melhorar, de sair daquele vício. E com o tempo ela se curou. A filha se curou e voltou a morar com o neto. A mãe e a filha moravam na mesma cidade. Só que aí, o que foi que aconteceu? Ela lá conheceu um rapaz, que esse rapaz, a Agnes conta posteriormente, que lembra que uma vez de ir ao supermercado com a filha e o neto, viu esse rapaz nas imediações do supermercado extremamente perturbado, porque ele era viciado em crack. E quando a filha olhou para ele meio que fez uma expressão de que a conhecia. E aí, quando chegou em casa, a filha disse: mãe, eu o vi na clínica de recuperação. Só que ele não conseguiu. Ele caiu de novo. E aí, semanas depois, esse rapaz não tinha onde dormir. E esta criatura, filha dela, permitiu que ele ficasse na casa dela. E uma noite, numa crise, drogado, ele matou a filha de Agnes e o neto, a pauladas. Ela ligava para a filha, como era costumeiro, ligar dia a dia, todos os dias ela ligava para a filha, e ela começou a ligar e só dava ocupado. Disse que naquela época de secretária eletrônica, a secretária sempre caía na caixa postal. E ela, achando estranho, entrou em contato com a polícia, e quando a polícia ela chegou, estava a filha dela morta.
e o neto faladas. E descobriram que foi esse rapaz chamado Leonard. E o que Agnes fez? Agnes procurou entender por que esse rapaz fez aquilo. Em nenhum momento ela disse que ela tinha uma opção. Ela podia vibrar no ódio. Ela tinha direito. As pessoas davam direito a ela ao ódio por ele. As pessoas que iam se solidarizar a ela se solidarizavam xingando. Que a gente não faz isso? A gente vai acolher alguém que foi vítima de violência e diz, aquele ladrão, aquele isso, aquele... E ela optou pelo amor. E o que foi que a Agnes fez? Durante anos, ela se correspondeu com o Leonard, mandando cartas para ele. E perdoando, antes mesmo que ele tivesse pedido perdão pela morte da filha e do neto. E ela escrevia cartas e ele passou a corresponder às cartas. Ele passou a responder. E ele disse que ele foi condenado à prisão perpétua. Mas ele disse que ele foi curado pelo amor. E pelo amor de onde ele nunca esperou. E aí ele vai dar um depoimento de que ele foi uma criança que foi criada sem pai. E que o padrasto o espancava muito. Quando qualquer peripécia infantil, o padrasto o surrava com fios de energia, o surrava com pauladas e dizia, eu lhe bato porque eu te amo. Então ele passou a associar amor à dor. Então todas as pessoas que ele amou, ele achava que para amar tinha que expor a dor. Para a pessoa provar que amava, tinha que sofrer. Até hoje a gente encontra pessoas que fazem isso, claro que em outros graus. Em relacionamentos amorosos, a pessoa pisa, porque acha, se me amasse de verdade, ia ficar. Quem nunca? Quem nunca? E ele disse que a vida dele foi pautada por isso. E aos 16 anos ele conheceu o pai biológico e ele esperava alguém diferente, mas era alguém viciado em crack. E ele se viu ali, dali a 20 anos depois. E ainda quando ele volta, diz, mãe, eu sou igual a ele, né? A mãe diz, você é igual na aparência, mas você não precisa ser ele. Mas a vida tomou esses rumos e ele chegou até aí. E quando ele se recupera e ele pede perdão, e ele diz, dá um depoimento, tem um documentário que eu até recomendo, é Humans, me desculpe o inglês, é Humanos, é o que lhe humaniza, o que lhe faz humano, que eu acho que é o cerne da nossa conversa de hoje. O que nos humaniza, o que nos torna, o que nos faz iguais, todos sermos irmãos. Ele foi o amor de Agnes, que Agnes hoje, ela dá palestras no país, no mundo inteiro, ela tem um livro, que ela é uma das mães da justiça, que se chama justiça restaurativa. É aquela justiça em que hoje a gente já mudou até o Código de Processo Civil brasileiro, quem teve a oportunidade de ter audiência, quem não é da área, mas hoje a gente primeiro tem o quê? Uma audiência de conciliação, para depois o processo andar. E isso é a base da justiça restaurativa. É a base do amor, é tentar conversar. É claro que Agnes foi para um extremo que eu não sei se eu, na minha condição de hoje, teria essa elevação. Mas eu venho aqui dizer que é possível. E tem outra história também que me assim, emocionou bastante. Eu acho que com história a gente aprende muito. Por favor, Vivi, olha o relógio que eu converso. Eu estou olhando, não se preocupe. Não. Obrigada. Então, essa história de Agnes, só me vem à mente assim que amar é realmente amar o próximo é uma questão de escolha, porque é uma escolha muito difícil para uns e foi muito fácil para ela. E libertador, e ela mudou uma vida. Ela mudou inúmeras, não foi uma pessoa só. Ela mudou a nós, hoje que estamos aqui falando dela. E tem a história de Frances. Frances é uma senhorinha que ainda está viva, ela nasceu em 1933, que foi o ano em que Hitler tomou o poder. E aí, quando ela tinha 8 anos, toda a família dela foi capturada. Ela era judia, morava na França. Não, é Frances, não é Anne Frank, não. Uma senhorinha. E ela foi
toda a família foi presa por ser judia. Só que como ela era filha de filhos de prisioneiros de guerra, era como se tivesse conseguido um benefíciozinho, não sei porquê, não me pergunte o porquê. Aqueles prisioneiros que foram com elas, encarcerados, tinham o direito a levar consigo para o campo de concentração que iam, uma coisa, tinha que carregar uma sacolinha. Cada um tinha direito de levar uma coisinha. Então, isso não é com tempo para pensar, não, é rápido. Então, que cada pessoa pegava uma coisinha, uma mulher, que era uma prisão feminina, era separado entre homens e mulheres. Era uma prisão feminina. Então, diz que algumas pegavam um punhado de arroz, outras um pedacinho de pão, outras um pedacinho de comida. Cada uma, naquele desespero, que a guerra e aquela situação que eu não gosto nem de pensar, imprimia, pensou numa coisa. E a mãe de Agnes pegou 2 pedacinhos de chocolate, ela disse que desse tamanho, e guardou, escondeu com ela, e disse à filha, a Agnes não, desculpe, Frances, essa já é outra moça. A Frances disse que tinha 8 anos, ela inclusive no depoimento, ela mostra a estrela que ela era obrigada a usar. Era desse tamanho, ela diz, imagine para uma criança de 8 anos, ela era obrigada a ficar marcada um dia naquele campo de concentração. E a mãe dizia, este chocolate, Frances, é para quando estiveres caída, semi-morta. Quando estiveres assim no limite. Pode ser esse chocolate que vai recobrar as forças. Porque se passava muita fome nos campos de concentração. E lá chegando, encontraram outras mulheres. E dentre elas uma que estava gestante, mas ela era deportada. Então, como ela era deportada de outro lugar, ela não teve esse mesmo privilégio de poder levar alguma coisinha consigo. Essa mulher estava grávida, mas de tão magra, disse que quase não se via. Não se via barriga esquálida, magérrima, acabada. E ali, dias depois, ela sentiu, mesmo sem comer, mesmo com trabalhos forçados, não era poupada dos trabalhos forçados, de tudo que aconteceu no nazismo, na época dos campos de concentração, porque estava grávida, ela teve as dores do parto. E a mãe de Frances disse que era como se fosse uma líder ali daquela salinha onde eles estavam. E a acompanhou no parto. E ao acompanhá-la, ela olhou para a filha, com 8 anos, e disse, Frances, você se lembra do chocolate que eu peguei para você quando você estivesse necessitada? Ela disse, sim, mamãe, eu me lembro. Você permite, eu vou levar esse chocolate, porque ela está tão fraca, e eu acho que ela não sobrevive ao parto, mas pode ser que esse pedaço de chocolate dê energia, que ela suporte o parto e fique viva. É o seu chocolate. Você me permite que eu leve? Ela disse, sim, mamãe. Gente, ela não conhecia essa mulher, ela levou esse chocolate na esperança de que essa mulher sobrevivesse, sem nunca conhecer. E assim essa mulher foi parir. E mesmo com toda a dificuldade, nasceu uma criança, disse que minúscula, magrinha, mirrada, fraquinha. E a mulher sobreviveu. A mulher comeu o chocolate. Enquanto ela estava no trabalho, naquela fraqueza, a mãe de Fran coloca o chocolate na boca e ela parto que perde muito sangue. E ela sobreviveu a esse parto. Disse que quando voltaram, aquela criancinha nunca chorou. Viva! Era uma menina. Ela nunca chorou. E assim se passou 6 meses. Passaram-se 6 meses. 6 meses depois, chega a libertação. Hitler é derrotado. E quando tira aquela criança, saem todas as mulheres, abatidas, esquálidas, arrasadas. Diz que quando tira aquela criança daquele lugar e que se tira as roupinhas dela, aquela criança grita. É como que ela tivesse nascido naquele dia, naquele momento. E aí vocês pensam que a história acabou? Não. E aí, anos depois, a Frances casou, seguiu a vida e ela teve uma filha.
E ela disse que a filha, sabendo, é claro, dos horrores da guerra, dizia: mamãe, se vocês tivessem, vocês refugiados, vocês prisioneiros de guerra, tivessem tido psicólogos logo em que acabou, deveria ter sido melhor a vida de vocês. Ela disse: não sei. Acho que sim, provavelmente sim. Psicólogos, psiquiatras que os auxiliassem naquela dor. Eu não consigo mensurar, gente. Eu não consigo imaginar a angústia de quem viveu no campo de concentração. E ela disse sim, acredito que sim. Então me deu uma ideia boa. E criou um grande encontro com o seguinte nome: como teria sido a volta dos campos de concentração se nós tivéssemos tido assistência psicológica, psicólogos, psiquiatras? Como teria sido se os prisioneiros de guerra tivessem tido assistência psicológica após a libertação? E ela resolveu criar esse encontro, esse seminário, esse simpósio, e disse que, estranhamente, várias pessoas aderiram. É um caso que chama a atenção. Então foram várias pessoas, ex-prisioneiros, lesionados, queriam saber, queriam ver o que aconteceu. Foram ex-prisioneiros, foram pessoas mais velhas, contemporâneas da época, foram pessoas jovens, foram muitos psicólogos, é claro, e psiquiatras. Foi o que mais foi, querendo analisar e debater o assunto. E quando chegou lá, aí disse que uma moça, uma psiquiatra, disse: pessoal, licença, eu vou querer a palavra. Antes de qualquer coisa, oi, Francis, meu nome é fulana, e eu vim aqui pedir a palavra. Eu sou psiquiatra. E eu vim entregar uma coisa que minha mãe mandou para você. Era um pedaço de chocolate. Eu sou a criança, a filha da moça do chocolate. Eu virei psiquiatra e eu sobrevivi. Pelo amor de vocês, suas mães. Gente, quer mais exemplo? Que amor dará e receberá, o amor vai, o amor volta. Eu achei assim tão lindo que eu queria compartilhar. Alguém veja como o amor reverbera. Que amor que reverbera. E só para encerrar, que eu já sei que eu já estou na minha hora, não é isso, Vivi? Vamos ter que começar a encerrar. Vamos Mas a começar gente só para ainda tem encerrar. Para começar a encerrar, eu venho contar uma historinha que é um poema que eu vou concluir. É Por Quem os Sinos Dobram. Por Quem os Sinos Dobram é o nome de um poema de John Donne. Mas, na verdade, também é mais conhecido por Quem os Sinos Dobram. Eu conheci primeiro para um livro de Ernest Hemingway. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1954 com esse livro. Hemingway, ele muito jovem, foi para a guerra, ele era jornalista, escritor, e foi para a Primeira Guerra Mundial, e já com 19 anos, e de lá ele narrava. E ele se afeiçoou a essa coisa humana, ele olhava muito o lado psicológico, o lado humano. E esse livro, Por Quem os Sinos Dobram, ele narra a Guerra Espanhola, que era a guerra contra o fascismo na Espanha. Marcela, você está me ouvindo? Sua internet está bem lenta. Você está travando e eu não estou te ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo a Marcela? Ou sou eu que estou sem ela? Marcela sem áudio, não é isso? Eu acho que a internet dela ficou lenta.
Gente, vocês podem ajudar? Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Isso. Eu acho que é Marcela que ficou sem áudio e está travando. Isso. Marcele, você ficou sem o áudio. Alguém pode escrever para ela? Alguém pode escrever? Só Marcele que está sem áudio, isso. Marcele, tente sair, mudar a sua internet. Não sei se você está no celular, tirar do Wi-Fi para os dados. Talvez seja isso. E Você agora? fez. Pronto, você Melhorou, fez o que eu eu falei? tirei do Wi-Fi, foi obediente. Foi. Só pra... Ô, gente, peço desculpa, pago essa internet é a mais potente, teoricamente, que seria. Amanhã já Não, vou entrar é em porque às contato. vezes depende, Não sei se é depende o do lugar da horário. casa. Depende de muita coisa. Enfim, Por para isso que eu tô concluir a aqui. história, que agora conseguimos, com fé em Deus. Obrigada, Senhor, e os espíritos benfeitores. Para concluir a história, não sei se o que eu comecei, era a história só vou retomar rapidinho, é a Temos história 5 de minutos. Robert. Rápido, eu vou consigo. É a Porque história de senão ele vai Robert. fechar. Senão, vai cair, eu sei. É a É, história de Robert Jordan. Era um soldado que ele foi contratado para dinamitar uma ponte que faria, ele era americano, que faria com que eles vencessem a guerra espanhola, o fascismo espanhol. E eles ficam abrigados numa caverna. Ele, no caso, não era espanhol, ele era americano, o personagem era americano, e ele fica abrigado com os guerrilheiros espanhóis. E lá ele observa cada um tem um perfil diferente. Uns são mais, inclusive tinha mulher. Uns são mais agressivos, outros são mais suaves. Outro, ele em algum momento, para executar a obra, ele só tinha três dias para explodir aquela ponte que daria vitória e acabaria o fascismo, que cometia atrocidades na região da Espanha. E o que é que ele faz? Ele nota que um dos homens que estavam lá não sabia ler e ele passa a desenhar. Porque para ele o principal era que se conseguisse entender a mensagem. E o que é que esse livro chama, convida a dizer? Era que todos, ainda que pensassem de forma diferentes, eram unidos e estavam dando suas vidas por um bem maior, por uma causa maior, que era, naquele caso do livro, derrotar o fascismo. E eu peço licença para falando o poema que deu origem a esse livro, Por Quem os Sinos Dobram, que fala dessa noção de união, dessa noção de todo. Vivi, você consegue dividir? duvido. Você tem exatamente 3 minutos para Consegue fazer me isso, ouvir, senão vai Viviane? cair. Ah, pronto, então eu vou ler o poema. Olha, por quem os sinos dobram? Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída. Como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Em outras palavras, os sinos dobram era um hábito na época da poesia, que era em 1500, na época de Shakespeare, quando alguém morria, para se avisar as pessoas, batiam sinos
dobravam sinos, batiam sinos. E aí perguntavam, quem morreu? Quando eu ouvia os sinos bater, diziam, quem morreu? E aí esse reverendo que fez essa poesia, ele estava acamado e ele ouvia, sempre batendo. E ele teve essa reflexão. E aí eu concluo. Em outras palavras, quem morreu? Ele quis perguntar, por que o sino dobra? Quer dizer, quem morreu? Mas para o reverendo, a John Donne, que fez a poesia, não importa quem tenha morrido. Todo ser humano que morre leva consigo um pouquinho de cada ser humano. Todo homem ou mulher que se vai leva um pouquinho de nós com eles. Não perguntem quem morreu. Quem morreu foi você. Que Jesus seja sempre louvado. Gratidão por estar aqui. Gratidão pelas pessoas que me assistiram, foram tão carinhosas e pacientes com os nossos problemas técnicos. Gratidão por Vivi, que me conduziu de maneira maravilhosa. Gratidão por essa casinha de amor e de luz. Gratidão por nosso ano. Sim. Pode falar? Que apesar dos pesares, que apesar né? Estamos aqui passando por nossas provas. Marcele, eu que agradeço mais uma vez em nome da Casa da Fraternidade, em nome de todos que fazem a Casa da Fraternidade. Muito obrigada. Eu, particularmente, foi um grande aprendizado, né? Tudo que você falou, todas as palestras me fazem pensar muito, lembrar muito, né, de coisas que acontecem. E não tem como não aprender. Não tem como não aprender. Né? Muito obrigada de coração. Espero revê-la. Espero que a gente mantenha esse contato. Também agradeço pela energia boa que você me passou desde ontem. Tá? Eu vou só deixar um recado aqui e você ainda vai ter 2 minutos para fazer uma prece para a gente, viu? Só um instantinho. Gente, dia 4, sexta-feira, 19h30, vamos ter a palestra de Adilson Mota, que vai nos falar sobre sonambulismo magnético e a emancipação da alma. Não percam, né? Você pode fechar 2 minutinhos, por favor, com oração para a gente. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos inspiração, pedimos proteção neste mês que se inicia, neste ano que se finda, que a gente consiga, Senhor, exercer o amor, como Jesus nos ensinou. O amor que não escolhe a quem amar. O amor inclusivo e não exclusivo. O amor a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marcele. Beijo, casa. Beijão. Tchau, gente. Tchau. Não percam sexta-feira. Até a próxima. Vou desligar para a gente gravar, se a gente não perder essa palestra, viu? Tchau.